da troca ou permuta. 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as seguintes modificações. Então, na troca ou permuta, esse é um assunto que, para o direito registral, imobiliário e para o tabelionato de notas, é um assunto extremamente importante, e essa distinção dos elementos relacionados à permuta e à compra e venda é fundamental. Então, aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda com as seguintes modificações. 1. Salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas com o instrumento da troca. 2. É anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Muito bem. Vamos lá. Aqui nos interessa é a casuística. Tem uma outra coisa. Nós tivemos, como eu falei anteriormente, algumas questões do simulado de ontem versando sobre os temas que nós estamos tratando aqui no direito das obrigações. Um instantinho. Olha lá. Dois vizinhos, Roberto e Marcelo, decidiram permutar terrenos localizados em bairros diferentes da mesma cidade. No momento de lavrar a escritura, surgiu a dúvida sobre quem deveria arcar com as despesas cartorárias, pois o contrato nada dispunha sobre o tema. Roberto defendeu que os custos caberiam exclusivamente a Marcelo, enquanto esse insistiu que a lei estabelecia critério distinto. Então, vamos lá. Diante da ausência de cláusula contratual específica, as despesas devem ser suportadas pelo contratante que recebeu o bem de maior valor, salvo ajuste contrário. B. Salvo disposição contratual em contrário, cada um dos contratantes deve pagar por metade as despesas com o instrumento da troca. C. As despesas recaem sobre o alienante do bem imóvel, independentemente do ajuste. D. O Estado deve assumir os custos da escritura em razão da relevância pública da circulação de bens. E o contrato de permuta é inválido se não houver previsão expressa sobre quem custeará os encargos cartorários. Qual é a alternativa que para vocês parece mais razoável? É letra A, né? É a letra A? Alguém tem alguma outra opinião? Todos vão na letra A? As despesas devem ser suportadas pelo contratante que recebeu o bem de maior valor. Tá? Acho que é Oi? B, professor. Eu vou mudar aqui. É a letra? É a B? Perfeitamente. Então, nós temos colegas que apostaram na A e colegas que apostaram na B. Muito bem. A B é a alternativa correta. Nós estamos falando de troca ou permuta, lembrem aqui, e lembrem-se do inciso 1 do 533. Salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas com o instrumento da troca. Dois vizinhos, Roberto e Marcelo, decidiram permutar terrenos localizados em bairros diferentes da cidade. No momento de lavrar a escritura, surgiu a dúvida sobre quem deveria arcar com as despesas cartorárias, pois o contrato nada dispunha sobre o tema. Roberto defendeu que os custos caberiam exclusivamente a Marcelo, enquanto este insistiu que a lei estabelecia critério distinto. Diante da ausência de cláusula contratual específica, assinale a alternativa correta. Salvo disposição contratual em contrário, cada um dos contratantes deve pagar por metade as despesas com o instrumento da troca. Fundamento legal. Artigo 533, inciso 1, salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas com o instrumento da troca. Muito bem. 52. Quem pode fazer a leitura para a gente das 52?
Eu posso, professor. Por gentileza. Júlia, mãe de 3 filhos, resolveu permutar uma casa de sua propriedade com um automóvel de valor inferior pertencente ao filho mais novo. O negócio foi firmado sem anuência dos outros descendentes nem do cônjuge do alienante. Tempos depois, os demais filhos ingressaram em juízo, alegando vício no contrato de permuta. Considerando a disciplina legal, assinale a alternativa correta. A permuta é válida, pois os ascendentes podem livremente dispor dos seus bens em favor dos descendentes. O contrato é nulo de pleno direito, não admitindo convalidação posterior quando houver desigualdade de valores. A permuta é anulável, porque a lei exige consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante quando houver desigualdades de valores entre ascendente e descendente. A validade da permuta depende de homologação judicial, ainda que haja anuência de todos os interessados. O contrato de permuta é automaticamente resolvido se não for registrado em cartório no prazo de 30 dias. Muito bem. Antes de prosseguirmos, eu quero dar o meu caloroso bom dia aí a Edenir, tá? Parabenizá-la pelo esforço, agradecer pela leitura, pela participação, tá, Edenir? Seja muito bem-vinda. Então, vamos lá. Qual das alternativas pareceu a vocês mais simpática? Letra C. Qual letra? C. E aí, gente? A permuta é válida, pois os ascendentes podem livremente dispor de seus bens em favor dos descendentes? Verdadeiro ou falso? A letra C, professor. A É a pergunta letra é anulável. C? Tá ótimo. Então vamos colocar um verdadeiro aqui. A primeira, verdadeira ou falsa? Os ascendentes podem dispor livremente dos bens? É falso. É falsa. A letra B, o contrato é nulo de pleno direito, não admitindo convalidação posterior, quando houver desigualdade de valores, verdadeira ou falsa? Falso. A permuta é anulável, porque a lei exige consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante quando houver desigualdade de valores entre ascendente e descendente. Nós já temos um verdadeiro aqui. Isso. A letra D. A validade da permuta depende de homologação judicial, ainda que haja anuência de todos os interessados. Verdadeira ou falsa? Falso. O contrato de permuta, ótimo. O contrato de permuta é automaticamente resolvido se não for registrado em cartório no prazo de 30 dias. Verdadeiro ou falso? Falso. Muito Falso. bem. Estamos usando essa dinâmica para a gente acordar. Então, por favor, Ednir, se você puder fazer a gentileza de ler o gabarito, a redação da questão apresentada como correta e o fundamento legal. Gabarito, letra C. A permuta é anulável porque a lei exige consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante, quando houver desigualdade de valores entre ascendente e descendente. Fundamento legal. Artigo 533, inciso 2. É anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Muito bem. Então, a anulabilidade já é mencionada aqui no fundamento legal.
Então, é anulável, muito obrigado, Edelia. É anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Muito bem. Quem pode ler a 53 para nós? Eu posso, professor. Por gentileza. Em oficina acadêmica, o professor explicou que a permuta, embora se submeta em grande medida às mesmas regras da compra e venda, possui particularidades que a diferenciam. Mencionou a repartição de despesas entre as partes e a necessidade de consentimento em trocas entre ascendentes e descendentes com valores desiguais. Após a exposição, apresentou as seguintes proposições. A permuta é regulada em regra pelas normas da compra e venda, ressalvadas as modificações legais específicas. Na ausência de convenção em contrário, as despesas com o instrumento da troca devem ser repartidas igualmente entre as partes. A troca desigual entre ascendentes e descendentes, sem consentimento, é nula de pleno direito. A lei permite que os contratantes ajustem de forma diversa a responsabilidade pelas despesas do instrumento. Muito bem. Então, diante das alternativas, obrigado, Eline, por enquanto, depois eu peço para você ler a fundamentação. A permuta é regulada em regra pelas normas da compra e venda, ressalvadas as modificações legais específicas. Verdadeiro ou falso? Que verdadeiro. 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 Na ausência de convenção em contrário, as despesas com o instrumento da troca devem ser repartidas igualmente entre as partes. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. A troca desigual entre ascendentes e descendentes sem consentimento é nula de pleno direito? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. 4. A lei permite que os contratantes ajustem de forma diversa a responsabilidade pelas despesas do instrumento. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Que A lei verdadeiro. permite que os contratantes ajustem de forma diversa a responsabilidade pelas despesas do instrumento. Verdadeiro ou falso? Todos vão de falso? Eu acho que verdadeiro. Eu vou de verdadeiro também. Sem muita convicção, mas já querendo aprender. Então, agora, nós vamos para o gabarito. Letra A. Por favor, Eleni, que está lendo, leia para a gente o gabarito, por Gabarito favor. letra A. Inciso 1, inciso 2 e inciso 4. Inciso 1. A permuta é regulada, em regra, pelas normas da compra e venda, ressalvada as modificações legais específicas. Na ausência de convenção em contrário, as despesas com o instrumento da troca devem ser repartidas igualmente entre as partes. A lei permite que os contratantes ajustem de forma diversa a responsabilidade pelas despesas do instrumento. Muito bem. Agora eu vou pedir a Fundamentação gente. legal. Opa, agora tem que buscar lá o 533. Só um instantinho. 533, 1 e 2. Vamos botar ele inteirinho ali. Por gentileza, leia para nós o Artigo 533. 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda,
com as seguintes modificações. Salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas com o instrumento da troca. É anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Muito obrigado, Edenir. Vamos observar, então, a permuta é regulada em regra pelas normas da compra e venda, ressalvadas modificações legais específicas, é o que nos convida a ler o 533. Aplicam-se à troca disposições referentes à compra e venda. A 2. Na ausência de convenção em contrário, as despesas com instrumento de troca devem ser repartidas igualmente. Bom, nós já sabemos que a regra é que as despesas com o instrumento da troca devem ser repartidas igualmente. Mas nós precisamos saber da exceção, que é perfeitamente possível uma convenção em contrário. Como é que eu sei, professor? Nós vamos para o inciso 1 do artigo 533, que prevê, salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas com o instrumento da troca. Tá? 4. A lei permite que os contratantes ajustem de forma diversa a responsabilidade pelas despesas do instrumento. Então, nós vamos observar, né, que a formulação ela se modifica, mas nós estamos tratando das mesmas questões aqui. Tudo bem? Parece que ficou bem claro. Vamos, então, para um novo tema, que é o contrato estimatório. Eu vou fazer uma pergunta rapidinha. Como se chama o tema que nós acabamos de estudar? Qual é o título do tema que nós acabamos de ver? Permuta. Exatamente. Troca ou permuta. Esse é um exercíciozinho que eu gosto sempre de fazer e ele me parece que ele é útil para várias situações na vida da gente. Quando a gente termina o dia, é sempre importante a gente se perguntar: meu dia foi produtivo? Eu quero dizer para vocês que uma das coisas que me motivou a criar esse grupo foi uma pergunta feita por um colega registrador de Santarém, falando comigo amistosamente, como é que está aí, né? Você vai fazer o concurso, como é que está a dedicação? E aí, assim, sorrateiramente, nós estávamos conversando assim no início da noite, ele me perguntou: o que você estudou hoje? Eita, essa perguntinha aí, porque existe uma diferença muito grande entre o planejamento, a intenção, né? Primeiro vem a intenção, depois vem o planejamento e depois vem a execução. E só o que faz diferença para a gente é a execução. Então, esse hábito de, ao terminar uma tarefa, de, ao terminar uma jornada, fiz uma viagem, cheguei em casa, se perguntar o que eu aprendi, onde eu errei, onde eu acertei, cresci com isso. Aqui é a mesma coisa. Nós acabamos de estudar um tópico e, se nós não estivermos atentos, fizemos isso no piloto automático, e aí alguém pergunta o que a gente acabou de estudar e pode ser que dê um branco. Então, vamos estar sempre ligados aqui, sempre favorecendo o comprometimento ativo com o estudo. Então, o que o contrato estimatório ele vem dizer para nós? Antes, no entanto, de avançarmos para o contrato estimatório, eu gostaria de abrir assim um minutinho para perguntar para vocês, como foi... Ixi, tá ruimzinho meu vídeo. Deixa eu ver se tem outro melhor aqui. Esse está bem melhor. Bem não, mas está um pouquinho melhor. Eu gostaria de saber, colegas de vocês aqui, no exercício da sinceridade, que é sempre muito bem-vinda, vocês conseguiram perceber ontem, aqueles que fizeram o simulado do estratégia, aqueles que não fizeram, eu recomendo que façam, vocês perceberam algum nível de desenvolvimento de vocês na resolução das questões oriundos
do esforço que nós estamos fazendo aqui no grupo de estudos, ou ainda não deu para perceber? Porque isso é uma coisa, assim, vital, a resposta dessa pergunta. É nós identificarmos que estamos crescendo, está valendo a pena, porque isso está no exercício da motivação. Vocês conseguiram perceber nas questões que foram formuladas no simulado, questões que nós estudamos aqui? Eu não fiz, professor. Desculpa, Edenir, eu não... você não fez, né? Não fiz. Mas eu vou fazer. Se tiver gravado lá, eu vou fazer. Viu? Sim, Também vou fazer. eu disponibilizei no grupo uma publicação que traz o gabarito comentado, que traz o vídeo de correção, que traz uma série de... Então, quem tiver a oportunidade de fazer, faça. Alguém que tenha feito, gostaria de falar? Ou quem não fez, está com a intenção de fazer, também está aberto. Eu fiz. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Henrique. Seja bem-vindo. Obrigado. Olha, eu estou na correria, tá? Tô no celular e a gente não dá para falar porque tem que levar a criança, levar. Então, mas enfim, eu fiz. Eu senti sim que foi que eu tive dificuldade em muitas questões, sabe? Mas eu me senti mais confortável em algumas questões, levando para lá o raciocínio que nós temos aqui, sabe? Questões parecidas, questões, a elaboração delas, assim. Eu me senti mais seguro do que das outras vezes. Muito bem, Henrique. Grato pelo seu depoimento. Gente, eu percebi... Mais alguém gostaria de falar? Sentiu essa diferença? Assim, começou a responder as questões, começou a se sentir mais à vontade, começou a se sentir mais focado no exame do enunciado, das alternativas, ou ainda na identificação de questões que foram estudadas aqui? Eu vou falar um pouquinho do meu desempenho, tá? O meu desempenho ficou muito ruim no primeiro simulado que nós fizemos, tá? Eu acertei, me parece, 52 ou 53 questões no primeiro simulado de estratégia pós-edital. E o desempenho no ENAC foi basicamente isso também, acho que foi 53 ou 54. Então, eu não posso nem fazer o que muita gente faz. Poxa, mas eu acertei 59 e reprovei. Não, eu não acertei 59. Eu fiquei ali com menos de 55. Esse sou eu, tá? Ah, mas é professor, é delegatário, é doutorando. Pois é, esse aí é o doutorando, né? 55, essa é a realidade. Essa é a realidade que nós estamos mudando aqui. Quando eu fiz o primeiro ENAC, aliás, o primeiro simulado pós-ENAC, 51 acertos, não me falha a memória, tá? Ontem, essa quantidade de acertos já passou para 68, tá? Então, o que eu posso dizer? Eu não estou estudando um minuto fora do que nós estamos estudando aqui no grupo, tá? Eu achei que esse desempenho 68 já está muito longe ainda do que eu quero ficar um candidato nível 80 acertos, tá? E isso vai acontecer no tempo certo. Mas, o que eu quero dizer? Eu acertei 68 questões, mas eu errei todas de tributário. Eu errei várias de direito notarial e registral. Eu mapeei, depois eu vou compartilhar com quem quiser. Eu fiz um mapeamento de todos os temas, de todas as questões, das 100 questões. Eu resolvia a questão e colocava o tema, resolvia a questão e colocava o tema. E o que eu percebi? Que todas as questões que eu errei, por exemplo, em direito notarial e registral, foram questões de assuntos que eu nunca estudei. Então a pergunta é, estava difícil a prova para essas questões? Não. Então, o que nós precisamos fazer diante dessa constatação? Pegar esses assuntos, tá? Aliás, sejamos justos, tem vários desses assuntos que eu errei que eu já estudei, mas que eu não lembrava mais. Então, eles estão precisando de uma revisão, tá? Mais alguém fez, ninguém precisa falar o desempenho, tá? Isso é uma coisa bem pessoal de cada um, tá? Eu faço isso porque eu
Estou dialogando comigo mesmo quando eu estou falando em termos de desempenho. Mais alguém fez? Não? Então, Henrique, essa questão de a gente, de repente, assim, ter extrapolado o tempo, eu consegui fazer o simulado dentro das 4 horas, tá? Que era a minha meta. Eu até nem sei se ele durou mais do que isso, mas eu lembro que no primeiro ENAC eu deixei de responder 10 questões, fiquei enrolando, e aí quando vi, pimba, acabou. Então, qual é o nosso objetivo? Nós vamos fazer um simulado, eu estou me programando, só deixa passar essa fase, com as questões aqui do nosso grupo, um simulado específico para o grupo. Então, vamos lá. Agora já deu aquela relaxadinha, podemos ir para o contrato estimatório. A palavra está sempre aberta. Se algum assunto foi ventilado aqui no grupo, mas só bem depois, meia hora depois, você se sentiu motivado para falar, ou lembrou de alguma coisa relevante, só dizer, professor, que eu já paro e dou espaço para fala. Tá? Uma outra coisa importante antes de prosseguirmos, que eu gostaria que vocês dessem o máximo de atenção, e, Henrique, eu gostaria de ouvir, se você puder compartilhar. Como é que você se sentiu fisicamente fazendo a prova? Porque, gente, eu acredito que a idade, eu falo, eu tenho 56 anos, nunca eu pensei que a questão física fosse relevante para a realização de uma prova. Mas o que nós percebemos? Tá? Que nós temos que dar uma atenção para isso. Como é que está? Deu tremedeira? Deu dor nas pernas? Deu dor nas costas? Chegou um determinado momento que a concentração ficou comprometida? Porque nós precisamos desenvolver estratégias para isso. Tá? Uma das estratégias que eu sempre recomendo é não deixar... Aqui no modelo de simulado de estratégia, a gente não passa por essa dificuldade, mas na realidade prática passa. Que é o seguinte, fazer a prova toda e só depois ir passar para o gabarito. É comum gente que não consegue passar todas as questões, é comum de gente que até conseguiria, mas a tremedeira foi tão grande que não deu tempo. Então, qual é a recomendação? Tem várias estratégias que nós podemos utilizar para isso. Uma das que eu acho mais eficiente e uso sempre é quando chega nos 50% da prova, eu paro, volto, dou uma revisada, tiro aquelas que eu não pretendo mudar o gabarito e eu já passo todas elas para o cartão de resposta. Tá? Aí eu vou me preocupar dali para frente com os 50% que faltam e com aquelas que eventualmente eu posso mudar o gabarito. Eu costumo ir mais além, eu aprimorei isso. Depois dos 50%, a cada 10 questões respondidas, eu passo para o gabarito. Respondi 10, olha as que eu não vou mudar, jogo para o gabarito. Respondi 10, olha as que eu não vou mudar, para o gabarito. É muito importante que, quando nós formos fazer essa transposição das alternativas para o gabarito, nós façamos isso com a cabeça fresca. Tá? No concurso de São Paulo, no 13º, eu saí desanimadíssimo, porque foi o primeiro concurso que eu observei limitações físicas. Eu me senti extremamente desconfortável durante doía os pés, doía as costas. Chegou um determinado momento que a vista começou a embaralhar, e aí, quando eu fui passar, foram 4 questões perdidas, porque eu passei a alternativa errada para o gabarito. Eu saí arrasado, falei, pronto, estou na lona, acabou a minha vida de concurseiro. Mas não, isso só trouxe para mim a necessidade de buscar mais consciência corporal, física. Se puder fazer uma academiazinha, se puder correr, fazer uma bicicleta, eu sei que isso é extremamente difícil, mas é importante para nós termos uma sensação positiva. Você se sentiu bem durante toda a prova, Henrique? Vamos lá. Do contrato estimatório. Tá? Artigo 534. Pelo contrato estimatório... Você me falou uma coisa? Oi, Henrique, pode falar. Você me perguntou uma coisa? Perguntei sim. Eu gostaria de saber se durante a realização do simulado você se sentiu bem,
se sentiu exigido sob o ponto de vista físico, sentiu algum desconforto que tem eventualmente atrapalhado a sua concentração, ou não? Se sentiu bem? Não, graças a Deus, ontem, não. Foi tranquilo. Eu fiquei o dia todo, né? Porque primeiro a prova, depois a correção, né? Sim. Muito tempo, né? Durante a correção, eu senti... Teve uma questão de notas. Notas não, a sua, né? Teve uma questão lá, daquela. E eu, depois, na hora da correção, fiquei sem lembrar. Gente, eu fiz isso? Eu não vi a minha correção, não vi quanto que eu tirei, porque eu não consegui ali. Não me adequei. Fiz a prova, parei, depois da correção, eu não vi, eu não consegui voltar e ter a minha pontuação. Mas, assim, em termos de cansaço, graças a Deus, não. Embora seja o dia todo, né? Então, não sei se é porque eu estava também curioso, ansioso por participar, não queria perder, né? Graças à sua postagem aí, obrigado, viu? Aí eu vi que no link, e legal, sabe? Mas, enfim, é um desafio mesmo. Muito bem, Henrique. Pensa num tempo bem empregado. Esse que a gente passa o dia todo envolvido, tá? Bem importante isso, tá? Então, fiquem sempre atentos a essa percepção física, porque às vezes pode ser que num determinado momento da prova a gente comece a errar questões, não porque não sabe, mas porque já não está conseguindo se concentrar, porque está desconfortável, tá? Outra coisa, na medida que nós começamos a fazer simulados, nós começamos um conceito que eu utilizo bastante, a nos adaptar a períodos prolongados de desconforto, nós começamos a nos sentir mais confortáveis nessas situações. Por isso é que se diz que mar calmo não faz bom marinheiro. Terceiro, quarto simulado que você começa a fazer, você já está com noção de tempo, de prova, o que você faz com o gabarito, outra coisa que eu precisei aprimorar, e é uma dica que é importante que eu dou para vocês, que é não se precipitar. Duas coisas. Primeiro, não se precipitar em responder aquela que você acha já passar para o gabarito, faça isso com calma, permita analisar, permita fazer o contraste do enunciado com as alternativas, porque isso é importante. Eu já andei me dando mal em prova por resolver a prova toda em 2 horas e meia. Tá, cheguei ali como quem, né, veio para resolver. E fui, quando eu vi, estava 3 horas de prova, estava com a prova toda pronta, e depois eu fui ver o resultado, cada erro besta. Então, vamos ficar atentos a isso. No contrato estimatório. Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário. Essa palavra consignatário, ela empresta um significado para o nome do contrato. Contrato estimatório. Então, pelo contrato estimatório, o consignante e depois o consignatário, em que tipo de contrato nós temos partes designadas como consignante e consignatário, né? Então, nós já podemos fazer uma dedução. Então, pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando aquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa designada. Então, nós estamos falando da venda em consignação. Então, nesse contrato estimatório, poxa, professor, eu já tinha ouvido falar do tal do contrato estimatório e não sabia nem do que se tratava. Agora eu já estou numa condição bem melhor, porque consignação eu sei o que significa. Então, pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis, olha a restrição, ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los. Bom, é isso. No contrato estimatório, existe uma autorização implícita de que o consignatário pode vender, né, o bem móvel que lhe foi entregue pelo consignante, pagando aquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada. 535. O consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço, se a restituição da coisa em sua integridade se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável. Olha só, uma obrigação do consignatário. Não se exonera da obrigação de pagar o preço
se a restituição da coisa em sua integridade se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável. 536. A coisa consignada não pode ser objeto de penhora ou sequestro pelos credores do consignatário, enquanto não for pago integralmente o preço. Tá? Então, a impossibilidade de penhora ou sequestro pelos credores do consignatário, enquanto não paga integralmente o preço. 537. O consignante não pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição. Então, vamos para a questão 54 e vamos verificar se tem alguém com disposição de fazer a leitura da mesma. Eu posso. Por favor, Andressa, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos. O antiquário Augusto entregou a Cláudio, comerciante de artes, diversas peças em contrato estimatório. O ajuste previa prazo de 90 dias para Cláudio vendê-las, pagando a Augusto o preço ajustado, ou restituí-las em sua totalidade. Encerrando o prazo, Cláudio devolveu apenas parte dos bens, sustentando que poderia pagar proporcionalmente pelas peças não vendidas. Augusto recusou, exigindo pagamento integral por entender que a lei não admite restituição parcial. Considerando a disciplina legal, assinale a alternativa correta. Letra A. O consignatário deve pagar apenas os bens vendidos, devolvendo livremente as demais sem qualquer obrigação. B. O consignatário está obrigado a pagar o preço ajustado, salvo se preferir restituir a coisa consignada integralmente dentro do prazo estabelecido. C. O consignatário pode devolver apenas parte dos bens, desde que indenize o consignante pelo restante. D. O consignante deve aceitar a devolução parcial, não podendo exigir integralidade do contrato. E. O contrato se desfaz automaticamente, não havendo obrigação de pagamento se parte dos bens forem devolvidos. Muito bem, Andressa. Nós vamos fazer a análise das alternativas, depois eu peço gentilmente para que você leia a fundamentação para a gente, tá? Certo. Letra A. O consignatário, que na relação negocial é aquele que recebe o bem imóvel em pagamento, deve pagar apenas pelos bens vendidos, devolvendo livremente os demais sem qualquer obrigação. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Alguém discorda? B. O consignatário está obrigado a pagar o preço ajustado, salvo se preferir restituir a coisa consignada integralmente dentro do prazo estabelecido. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Parece verdadeiro também. Quem discordar, grita aí. Não deixem de participar, gente, para que nós possamos fazer o chamado estudo ativo. Quando você se sente obrigado a responder, a ler, você está trazendo a sua atenção de onde quer que ela esteja para cá. Isso é que faz diferença. Lembra que nós começamos pontuando que dentro da equação dos estudos, a única coisa que faz realmente diferença é o nosso comprometimento e nosso foco, a nossa atenção. C. O consignatário pode devolver apenas parte dos bens, desde que indenize o consignante pelo restante? Parece verdadeiro, professor. Verdadeiro. Parece verdadeiro também. O consignante deve aceitar devolução parcial, não podendo exigir a integralidade do contrato? Verdadeiro ou falso? A princípio, se ele... Parcial. O consignante, ou seja, o proprietário que deu o bem em consignação, ele deve aceitar a devolução parcial, não podendo exigir a integralidade do contrato? Eu acho que esse deve aí tá... Está forçando a barra, né? Eu acho falsa essa. Falso. Tudo bem. E o contrato se desfaz automaticamente, não havendo obrigação de pagamento, se parte dos bens for devolvida? Verdadeiro ou falso?
Falso. 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 Eu vou pedir, então, Andressa, para que você gentilmente leia a alternativa apontada como verdadeira e depois nós vamos conversar sobre os recursos contra a banca. Que é isso que a gente tem que virar especialista, recorrer contra a banca. Por gentileza. Quando eu estava lendo, eu estava achando bastante verdadeira mesmo. Aí eu falei, estou achando estranho aqui, mas tá bom. Eu também. Gabarito B. O consignatário está obrigado a pagar o preço ajustado, salvo se preferir restituir a coisa consignada integralmente, dentro do prazo estabelecido. Muito bem. Agora leia o fundamento legal para a gente. Vamos ver se pelo fundamento legal a gente consegue encontrar os erros. Fundamento legal. 534. Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando aquele o preço ajustado, salvo se preferir no prazo estabelecido restituir a coisa consignada. Muito bem. Então, antes de irmos para as alternativas, nós vamos fixar em 2 elementos importantíssimos aqui no artigo 534. Primeiro, nós estamos falando de contrato estimatório. Então, o legislador aqui nos auxiliou. Nós já sabemos que contrato estimatório e contrato de consignação é a mesma coisa, né? O consignante, então, vai entregar bens móveis. Bens móveis está na essência ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los. A essência, né, da autorização é a autorização de venda. Agora aqui, pagando aquele o preço ajustado. Então, nós precisamos aqui de uma atenção ao contrato consignatório, que ele não consiste tão somente na entrega do bem para que o consignatário venda. Essa negociação implica num ajuste de preço, tá? Então, no momento da entrega dos bens móveis ao consignatário, é absolutamente importante que haja um preço ajustado. Tudo bem? Como a consignação autoriza a venda, nós temos que imaginar que essa venda ela pode ser total ou parcial. Se ela for total, o consignatário precisa pagar o preço ajustado. Se ela for parcial, ele vai restituir aquilo que não foi vendido e vai pagar por aquilo que foi vendido dentro do preço ajustado. Se ele não vender nada, né, então, não vendeu nada, devolve, restitui a coisa consignada na totalidade. Vendeu parcialmente, restitui parcialmente e paga o preço ajustado parcialmente. Agora, vamos verificar se nós podemos concordar com essas alternativas que estão sendo colocadas aqui. Letra A. O consignatário deve pagar apenas pelos bens vendidos, devolvendo livremente os demais sem qualquer obrigação. Vamos colocar defeito nessa alternativa A para poder entender o porquê que o examinador entendeu que ela é falsa? Me parece que deve pagar apenas pelos bens vendidos, está correto, né? Ele deve pagar apenas pelos bens vendidos. E os bens não vendidos? Ele tem a opção, ou ele devolve ou paga, né? Agora, essa palavra livremente, ela pode... Por quê? Porque ela está em contraste aqui com sem qualquer obrigação. Devolvendo livremente, sem qualquer obrigação, significa que ele pode devolver o que ele quiser, do jeito que ele quiser. Né? Quando nós estamos falando na devolução, nós não estamos falando numa devolução livre. Nós estamos falando numa devolução proporcional em que você tem 2 elementos, o que foi vendido e o que não foi vendido.
O E que não dentro do foi prazo, vendido né, também. precisa ser devolvido na sua totalidade. E dentro Por do favor, prazo eu quero também, né? objeções. Ah, E dentro do prazo também, né, professor? e Porque ele pode dentro do devolver, prazo, né, como ele exatamente. quiser. Eu posso devolver um pouco Essa parte agora, do prazo espera. é importante, né? A gente deixa passar, né? Isso. Exatamente. Então, Dentro do livremente, prazo, conseguindo. exatamente, olha lá, né? Ó, pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando aquele preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido. Então, o prazo estabelecido para devolução é um elemento essencial do contrato estimatório. E a Lana foi precisa, a gente deixa meio que passar batido, né? Tudo bem. Vamos para C. O consignatário. A Andressa, né? A Andressa que lembrou do Ah, prazo. foi a Andressa, me perdoa, pensei que tinha sido a Lana. Andressa, você está corretíssima. O prazo, né, aqui, então esse livremente aqui avacalhou com a assertiva, né? A letra C. O consignatário pode devolver apenas parte dos bens? Pode, porque se ele vendeu a outra, como é que ele vai devolver? Então, ele pode devolver parte dos bens, sim. Desde que indenize o consignante pelo restante, agora eu quero ver o examinador sustentar. O que vocês acham? Essa aqui. A gente encontra algum erro? Eu acho que o defeito dessa daí, né, se é pra gente analisar defeito, eu acho que é a palavra indenize, né? Eu acho porque, assim, ele indeniza pelo restante. Eu acho que, assim, ele paga pelo restante, não a palavra indenização. Acho que a Faz todo sentido. nomenclatura indenização aí é o termo que tá. O consignatário, ele pode devolver ou pagar, né? Excelente, Andressa. Muito bem. Desde que indenize o consignante pelo restante, ele pode indenizar ou pagar. E o mesmo raciocínio, Andressa, vale para a primeira parte. Olha só, o consignatário pode devolver apenas parte dos bens? Vocês viram que para a gente poder explicar isso aqui, a gente teve que fazer uma consideração? Ah, pode, mas se vende. Não é isso que o examinador está falando. Ele está perguntando se é possível o consignatário devolver apenas parte dos bens. Não falou. Se ele vender uma parte, ele devolve só o que. Não. Ah, verdade, ele não fica de si, né? Exato, não é se, né? Ele está dizendo aqui que o consignatário pode devolver apenas parte dos bens. Ora, se os bens ainda estão lá, não tem essa alternativa. Pode. O consignatário ele deve devolver os bens, né? Agora, ele não vai devolver bens que ele vendeu, aí ele vai pagar, tudo bem? Então, eu entendo que vocês viram que o examinador está forçando a gente. Tem uma coisa que, como professor, eu acho extremamente importante. Eu sempre bato, porque eu lecionei durante um bom tempo direito penal. E dentro do direito penal, eu aprendi que na análise de enunciados e análise de casos concretos, nós precisamos assim desenvolver um bom senso para eliminar aquilo que não é relevante e observar aquilo que é relevante objetivamente. Como assim, professor? É porque era comum, de repente, numa casuística, nós estávamos falando a respeito de uma situação que o cidadão, numa rua, se desentendeu e explicava o caso. Aí, daqui a pouco, alguém perguntava, professor, tinha um poste com iluminação em cima? Era de dia, né? Ah, professor, passou algum gato no local, no momento? Quer dizer, uma coisa completamente irrelevante. Por outro lado, existem elementos que são completamente relevantes. Então, aqui, se nós formos adotar esse raciocínio, nós podemos perguntar assim: o consignatário pode devolver apenas parte dos bens? Ponto. Pode devolver apenas parte dos bens? Olha, se os bens. Eu estou procurando fugir do C. O consignatário pode devolver apenas parte dos bens. Os bens foram entregues. No contrato consignatório, ele precisa devolver
todos os bens que foram entregues. Mas, professor, dos bens que foram entregues, existem aqueles que foram vendidos. Ótimo. Então, agora, nós temos uma situação que vai além. É uma situação onde os bens que foram entregues não estão mais na sua totalidade. Então, é um momento posterior. Então, é um exercício delicado e fino. Por quê? Porque, em regra geral, ele poderia devolver apenas parte dos bens se vendeu, sim, mas nós não estamos falando aqui de venda, nós estamos falando de bens que foram entregues e de bens que foram devolvidos. Se eu quiser acrescentar a parte do que foi vendido, já fica um pouco a mais. E Pedro, eu achava que a resposta seria, o gabarito seria, as questões A, B e C estão corretas, apenas A, B e C estão corretas. Sabe aquela coisa da preguiça? Assim, se só tem uma alternativa correta, aí você força o teu raciocínio ele mergulhar mais fundo. exatamente, é isso mesmo, Ana. É isso mesmo. Nós precisamos encontrar. E isso nos convida, Ana, com base no que você acabou de falar, a entender que muitas vezes a interpretação de uma questão, por exemplo, essas questões que a gente resolve rapidinho, que parecem muito fáceis, seguramente na realização da prova nós estaríamos envolvidos aqui com essas três primeiras, né? Meu Deus, mas qual que é? Então, achar defeito nas questões, tá? Eu vou dizer que essa C ela está elaborada de uma forma para fazer a gente escorregar. Tá? Pode Professor, devolver apenas parte dos bens? Nós somos convidados a olhar para bens que não foram vendidos. Ah, professor, mas ele pode ter vendido. Ótimo. Se ele vendeu, nós não estamos mais falando em devolução dos bens. Nós estamos falando na necessidade de que ele pague aqueles que foram vendidos. Quem iria falar, pode falar. professor, do jeito que está a alternativa, parece que a coisa foi perecida, porque ele fala em indenizar. E no caso de perecimento, ele deve pagar o valor integral. Então, por isso, ela, desde o início, ela já estava descartada, não causando dúvida, pelo menos não para mim. Muito bem, Patrick. Muito bem. Já valeu a análise que a gente fez aqui, tá? Vamos para a próxima. Estamos na 55. Quem pode fazer para nós a leitura de 50? Hoje vai ser uma bateria de questões que nós vamos sair daqui mancando. Posso ler, professor? Por favor. Uma joalheria recebeu em consignação peças raras para venda em contrato estimatório. Durante o prazo ajustado, as joias foram furtadas em assalto, sem qualquer culpa do consignatário, impossibilitando sua restituição. O lojista alegou que estava isento do pagamento porque o fato não lhe era imputável. O consignante, por sua vez, exigiu o valor integral. À luz da lei civil, assinale a alternativa correta. Letra A. O consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço se a restituição da coisa em sua integralidade se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável. B. A responsabilidade do consignatário existe apenas se houver dolo ou culpa na perda da coisa. C. O furto caracteriza caso fortuito, transferindo automaticamente o risco ao consignante. D. O contrato se resolve de pleno direito se o bem não puder ser restituído, sem necessidade de pagamento. E letra E. O consignatário não pode exonerar-se pagando o valor proporcional às peças perdidas. Muito bem. Para mim é A. É letra A. É a letra A. O consignatário. Obrigado, Denis. Seja bem-vindo. Um caloroso bom dia aí para você. Parabenizando a disposição, tá? Obrigado, igualmente a todos. Olha lá. O consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço e a restituição da coisa em sua integridade se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável. Eu estou achando, pode ser só uma desconfiança, que vocês estão ficando atrevidos, né? De bater o olho e já
ter uma impressão de que sabe. Então, o que diz ali no enunciado? Uma joalheria, eu também estou ficando atrevido. Uma joalheria recebeu em consignação peças raras para venda em contrato estimatório. Sabemos que é um caso de consignação. Durante o prazo ajustado, olha o prazo que nós falamos lá e tínhamos esquecido, aqui tem prazo. As joias foram furtadas em assalto sem qualquer culpa do consignatário, impossibilitando sua restituição. Na impossibilidade da restituição, seja total ou parcial, né, o lojista alegou que estava isento do pagamento porque o fato não era imputável. O consignante, por sua vez, exigiu o valor integral. Nós queremos saber se ele tem que restituir, se ele tem responsabilidade, ou o fato dele não ter culpa do ocorrido isenta. Então, o consignatário, na letra A, não se exonera da obrigação de pagar o preço se a restituição da coisa em sua integridade se tornar impossível, ainda que, por fato, a ele não imputável. Denis, por gentileza, leia para nós a fundamentação. Alternativa gabarito correto, letra A. O consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço se a restituição da coisa em sua integridade se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável. Fundamento legal, artigo 535. O consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço se a restituição da coisa em sua integridade se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável. Então, Muito bem. não vai aplicar a regra do caso fortuito e força maior, é isso? Exatamente. Essa é a regra para o contrato de consignação. E vai ser exatamente isso que o examinador vai querer saber de nós aí no dia da prova. Sim, eu vi 55. uma outra questão, professor, só interrompendo, da FGV também, Nada, que era fica à vontade. isso. Tinha um armazém, eu acho que tinha camisetas, eu acho que roupas, alguma coisa assim, e teve uma enchente. Lá era força maior. Aí tinha enchente, e aí deu, e aí falou que o consignado deu a mesma resposta, que o consignado tinha que. Consignatário, perdão, ele não se exonera. Muito bem, André, muito bem observado. Então é o seguinte, vamos para a próxima. Quem pode fazer a leitura para nós da 56? Eu posso. Em Vamos aula lá. de Direito Civil, a professora explicou que o contrato estimatório protege o consignante contra riscos decorrentes da insolvência ou dívidas do consignatário. Enfatizou que os bens consignados não se confundem com o patrimônio deste e que o consignante, por sua vez, também sofre restrições enquanto o contrato estiver em vigor. Após a exposição, apresentou as seguintes proposições. Inciso 1. Os bens consignados não podem ser objeto de penhora ou sequestro porque credores do consignatário antes do pagamento integral. 2. O consignante não pode dispor da coisa enquanto ela estiver em poder do consignatário, salvo após sua restituição ou comunicação formal de devolução. 3. A impossibilidade de restituição exonera o consignatário do pagamento, ainda que não tenha culpa. 4. O contrato estimatório admite restituição parcial, desde que acompanhada de indenização proporcional. Grato, Lana. Vamos fazer análise das alternativas. Lana, eu quero te desejar bom dia, dizer que eu estou feliz aqui com a sua participação e agradecer, tá, a sua disposição aí de ler. Muito obrigada e bom dia a todos também, amigos. Bom dia, querida. Olha só. Vamos para a primeira. Nunca é demais a gente dar uma relida no enunciado. Em aula de Direito Civil, a professora explicou que o contrato estimatório protege o consignante, o proprietário, né, contra riscos decorrentes da insolvência ou dívidas do consignatário. Enfatizou que os bens consignados não se confundem com o patrimônio do consignatário e que o consignante, por sua vez, também sofre restrições enquanto o contrato estiver em vigor. Então, nós temos aqui uma aula, né, no 56, um resuminho bem interessante a respeito. Agora vamos analisar. Os bens consignados não podem ser objeto de penhora ou sequestro por credores do consignatário antes do pagamento integral. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro.
2. O consignante não pode dispor da coisa, ou seja, o proprietário, enquanto ela estiver em poder do consignatário, salvo após sua restituição ou comunicação formal da devolução. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Vamos lá, gente. 3. A impossibilidade de restituição exonera o consignatário do pagamento, ainda que não teve culpa. Falso. 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 4. O contrato estimatório admite restituição parcial, desde que acompanhada de indenização proporcional. Falso. Falsa? Falso. Vamos lá. Todos apostam na falsa? Com dúvida. Eu vou apostar na verdadeira com dúvida também. Lana, você pode ler para nós o gabarito e as alternativas consideradas corretas, para depois a gente ler a fundamentação? Ok. Inciso a correta, a C, inciso 1 e 2. Muito bem. Então, nós vamos colocar aqui 1 e 2. E eu me lasquei. Então, leia para nós, por gentileza, essas duas consideradas corretas. Lana, por favor. Inciso 1. Os bens consignados não podem ser objeto de penhora ou sequestro por credores do consignatário antes do pagamento integral. 2. O consignante não pode dispor da coisa enquanto ela estiver em poder do consignatário, salvo após sua restituição ou comunicação formal de devolução. Muito bem. Agora, nós vamos pedir gentilmente, deixa eu só dividir aqui, que você leia para a gente a fundamentação, por favor. Lana. Fundamento legal. Artigo 536. A coisa consignada não pode ser objeto de penhora ou sequestro pelos credores do consignatário enquanto não pago integralmente o preço. Artigo 537. O consignante não pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição. Eu fiquei até na dúvida aí, porque ali ele falou comunicação formal de devolução, né? Eu falei, eita, já tá, botou uma palavrinha aí. Mas era só. Vamos analisar para encontrar o erro? A proposição 3. A impossibilidade de restituição exonera o consignatário do pagamento, ainda que não tenha culpa. Então, é isso mesmo. Eu estou achando que essa fundamentação aqui também é furada. Espera aí. Deixa eu voltar lá. Vamos pegar todas elas. Vamos colocar lá. E vamos destrinchar essa questão aqui. A primeira. Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando aquele preço ajustado, salvo se preferir, no prazo legal, restituir-lhe a coisa. Eu estou imaginando aqui que um comentário que a Andressa fez lá atrás começa a ganhar uma relevância aqui muito grande. Eu estou desconfiado, não sei, que é essa terminologia indenização. Vamos ver se ela se aplica. Pelo contrato restituir, então nós falamos em pagamento do preço ajustado ou falamos em restituição da coisa consignada. São essas as duas opções. Ou você paga o preço ajustado ou você restitui a coisa consignada. O que nós precisamos ter em mente é que nesse contrato estimatório o pagamento pode ser parcial ou o pagamento pode ser total. Da mesma forma que a restituição pode ser parcial ou pode ser total. Por quê? Porque existe uma coisa que não é falada aqui, nós temos que considerar, é que o consignatário pode não vender tudo e querer pagar o preço ajustado. Ele não é obrigado a vender. Pedro, eu acho que não é pagamento parcial, não. A restituição pode ser parcial, pagamento não. Porque o pagamento você paga da coisa toda que você vendeu, entendeu? Isso, Lana, bem observado. Nós temos que entender o seguinte: quando nós falamos em preço ajustado, você utilizou um termo ali que nós vamos emprestar aqui para explicar. Quando nós falamos de preço ajustado, nós estamos falando da coisa toda.
O preço ajustado é o preço correspondente a tudo que foi entregue. Ótimo. Agora nós estamos num momento em que o prazo estabelecido passou e nós precisamos resolver esse contrato. Então, nós precisamos examinar aqui em que hipótese o preço ajustado vai ter que ser pago integralmente. O preço ajustado só vai ter que ser pago integralmente se foi vendido tudo. Mas tem uma hipótese que nós mencionamos que não está aqui, que é o fato do consignatário não ter vendido nada, mas querer pagar o preço ajustado. Então, a venda não é uma condição fundamental. O consignatário ele não está obrigado a vender. Ele pode, né, ficar com as coisas para ele, quando então ele vai ter que pagar o preço ajustado. Então, o preço ajustado, na totalidade, ele está sempre ligado à venda total ou ao interesse do consignatário de ficar com tudo. Mas agora nós precisamos avançar. Nós precisamos verificar a hipótese em que o consignatário vende a metade. A metade do que foi entregue para ele foi vendido. E agora ele precisa fazer um ajuste. Olha, se ele vendeu a metade, ele não vai ter que, nesse momento, pagar integralmente o preço. Se ele vendeu a metade dentro do contrato estimatório, ele tem a prerrogativa de pagar o que ele vendeu e de devolver o que sobrou, restituir-lhe a coisa consignada. Então, esse ajuste nós precisamos fazer. Então, o pagamento total ou a devolução total se dá em hipóteses específicas, né? Aí, se vocês tiverem alguma objeção, podem falar, ó, não concordo, não tem problema. 3. A impossibilidade de restituição. Por que o consignatário não conseguiria restituir? Ou porque ele vendeu tudo, ou porque ele perdeu o que foi dado para ele. Então, diante da impossibilidade de restituição, ele não é exonerado. Tá? O item 3 está dizendo que exonera. 4. O contrato estimatório admite restituição parcial, desde que acompanhada de indenização proporcional. Na opinião de vocês, isso aí está errado por quê? Porque não é indenização, é o preço ajustado. Eu estou concordando com você também. Isso significa que nós precisamos sempre ter cuidado. Gente, 7h55. Vamos fazer o nosso intervalozinho de 10 minutos e voltamos às 8h05? Vocês concordam? Então, vamos lá. Paralisando aqui as nossas atividades e voltaremos às 8h05. Até mais. Até mais, então.